descanso. Esse tema parece um paradoxo, o esforço do descanso. Nós precisamos nos esforçar para descansar em Deus. Facilmente nós somos atraídos para não descansar. Então é preciso a gente se esforçar para descansar em Deus. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, e depois de criar todas as coisas, Deus criou Adão. Isso é uma mensagem importante para nós. O primeiro dia de Adão foi o dia para ele descansar. Olhe para cá, olhe para cá. Primeiro dia de Adão foi o dia para ele descansar. Por que que ele pôde descansar? Porque já estava tudo pronto. Diga comigo, já estava tudo pronto. Então, assim como Deus fez com Adão, nós precisamos apenas cultivar o que Deus já plantou. Nós precisamos apenas participar do descanso de Deus. Lá em casa, nós temos 3 filhos, o Isaac, a Sara e o João Max. O Isaac é o menorzinho. E a gente comprou uma mesinha para ele, uma cadeira. E às vezes eu chego lá em casa, da correria do dia a dia, e ele está brincando. Às vezes ele senta à mesa e a Tuane dá para ele um prato com um suco, e ele se senta ali e come à vontade. Às vezes eu olho para ele, ele está sentado no sofá com as perninhas cruzadas, assistindo um desenho, e aí eu falo assim, isso aí que é vida. Você sabe, irmãos, nós somos filhos de Deus, e Deus, como seu Pai, Deus quer ver você descansando nele. O Isaac não fica preocupado com o aluguel, ele não fica preocupado se eu tive que trocar o setor de direção do carro, ele não fica preocupado sobre o valor que está o litro de gasolina. Ele só entra no carro e descansa, e desfruta. Você sabe, Deus, Ele quer que você descanse nele. Por isso, nessa noite, eu quero falar sobre o esforço do descanso. É importante nós entendermos o seguinte, irmãos, que a obra de Deus em nós, ela depende da gente entrar no descanso. Quantos aqui querem que Deus trabalhe na sua vida? Levante a mão assim, você que quer que Deus trabalhe na sua vida. Então, é importante você entender esse princípio importantíssimo. Deus, Ele trabalha na nossa vida quando nós entramos no descanso. Enquanto você estiver preocupado, Deus não vai ter espaço para trabalhar na sua vida. Mas quando você entra no descanso, então Deus vai trabalhar na sua vida. Deuteronômio capítulo 6, versículo 10 e 11, mostra a respeito de como Deus livrou os seus filhos da escravidão do Egito. Olha só essa passagem bíblica, você pode acompanhar com a gente. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês. Diga comigo, terra com grandes e boas cidades, que vocês não construíram. Diga mais uma vez, que vocês não construíram. Casas cheias de tudo que há de melhor. Diga, casas cheias de tudo que há de melhor. Diga, de coisas que vocês não produziram. Diga, com cisternas que vocês não cavaram. Diga, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Presta atenção. Você sabe por que muitas vezes a gente não recebe a bênção de Deus na nossa vida? Porque a gente fica caçando uma maneira de ajudar a Deus.
E eu acho que é possível a gente ajudar a Deus. Como que a gente pode ajudar a Deus? Não fazendo nada, apenas descansando nele. Como que você pode ajudar a Deus a agir na sua vida? Apenas crendo nele. Não faça nada além de confiar nele. Quando você vai além do confiar, quando você começa a achar que você pode fazer alguma coisa para ajudar a Deus a resolver o seu problema, você então, na verdade, está impedindo o agir de Deus na sua vida. Adão já recebeu o jardim pronto. O povo de Israel herdou uma nação pronta. E nós herdamos uma salvação completa. Diga comigo, já está tudo pronto. Você já parou para pensar nessa expressão? A nossa salvação é completa. Deus já fez tudo o que precisava ser feito para você viver uma vida vitoriosa. Já está tudo pronto. É importante você sempre repetir essa frase para você mesmo: já está tudo pronto. E aí a pergunta é: como que nós recebemos as bênçãos de Deus? Diga assim: como que eu posso receber? Mas eu quero todo mundo falando. Diga: como que eu posso receber as bênçãos de Deus na minha vida? A maior de todas as bênçãos que uma pessoa pode receber é a salvação. Amém? Você concorda com isso? E o que é que você fez para ser salvo? Esses dias eu estava vindo de Goiânia. Cadê o Júnior? A gente estava chegando numa cidade aqui no interior do estado. E nós começamos a ver muitas pessoas andando a pé, pagando promessa. Mas eram muitas pessoas mesmo. Eu acho que no percurso a gente passou por mais de 500 pessoas. E as pessoas andando a pé. E eu falei, dei vontade de parar o carro e dizer assim: já está tudo pronto! Não precisa vocês fazerem isso! Mas eu falei, não vou fazer isso, que é perigoso eles me apedrejarem. Você sabe que tem gente que gosta de pagar mesmo? Esses dias, eu fui numa borracharia e eu fiquei observando o rapaz arrumar o pneu. E eu achei que deu muito trabalho. Quando ele falou o valor, eu dei um pouco a mais para ele. Ele falou, não, não precisa. Eu falei, não, mas eu quero te dar. Ele falou, não, não precisa. Eu falei, mas eu quero te dar. Ele falou, não, não precisa. Eu falei, puxa, que pena. Você sabe que muitas vezes a gente tem essa mentalidade também. Deus quer nos abençoar, mas a nossa cabeça a gente fica pensando, não, não precisa. O que eu tenho que fazer, Deus? Qual que é a minha parte? Eu gostaria de dizer para você que já está tudo pronto. Como que você recebeu a sua salvação? Olha só o que diz Marcos 16, 15, 16. Diga comigo. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Diga, o mundo todo. Todas as pessoas. Você sabe que a bênção de Deus é para todo mundo, inclusive para você. E você precisa crer nisso. Porque às vezes a gente até crê que Deus é poderoso, mas a gente tem dificuldade de crer que Deus nos ama, especificamente a nós. Então é interessante você entender isso. Versículo 16, diga, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então a bênção da salvação, ela chega até nós através unicamente da fé. Amém? Você não precisou pagar nada para ser salvo. Você precisou apenas descansar em Deus. Você precisou apenas crer em Jesus, no que Jesus fez por você lá na cruz. Então você confessou Jesus como seu Senhor, seu Salvador, e pronto, você está salvo. Então, essa é a maneira para a gente ser abençoado. Todas as bênçãos de Deus para nós são recebidas, diga comigo, unicamente, descansando em Deus. Diga unicamente, através da fé. Então, muitas vezes você vai ser tentado a não descansar. Talvez ao ouvir eu começar essa pregação, dentro de você, alguns argumentos estão surgindo. Você está pensando, mas,
Talvez você já está lutando para não descansar. Por isso que nessa noite você precisa se esforçar para descansar no Senhor. Eu não sei como que foi essa semana para você, mas essa semana de vez em quando eu tive que voltar naquela mensagem de domingo. E para mim era como tomar um comprimido espiritual. Muitas vezes eu peguei me preocupando, me estressando, e eu então me lembrava daquela pregação, me lembrava de alguns versículos, e eu então me renovava novamente. Quantos precisou essa semana relembrar algumas partes daquela mensagem? Não foi um alívio para você? Quando você então vai à palavra de Deus, você se alimenta da palavra de Deus. Então Deus, Ele deseja que nós vivamos no descanso, porque a fé, ela é expressa quando nós descansamos. Uma pessoa que de fato crê em Deus é uma pessoa que descansa. Eu quero que nessa noite você assuma a sua identidade. Você é um filho de Deus, você confia em Deus. Por isso que nessa noite você vai sair daqui totalmente descansando no Senhor. Eu pergunto para você, você precisa ter medo? A Bíblia fala constantemente para a gente não temer, não é? Muitas vezes a Bíblia fala, não temas, não temas. Jesus falou, Deus falou para Josué, não temer. Mas você sabe que há uma parte na Bíblia que Deus fala para a gente ter medo? Qual é o medo que nós precisamos ter? É o medo de não descansar. Você precisa ter esse medo, o medo de não descansar. Hebreus capítulo 4, versículo 1 e 2 diz assim: visto que nos foi deixado a promessa de entrarmos no descanso de Deus, diga comigo, temamos que de algum de vocês pense ter falhado. Então, quando que nós falhamos diante de Deus? Quando que nós pecamos diante de Deus? No domingo passado eu falei que um coração perverso é um coração incrédulo. Quando nós não descansamos, nós então falhamos diante de Deus. E isso nós devemos temer. Isso nós devemos ter o máximo de cuidado para não errar. Versículo 2, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Diga comigo, a mensagem do Evangelho deve ser acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Então, quando nós ouvimos a mensagem da graça, quando nós ouvimos falar de Jesus e da obra que Ele fez na cruz, nós precisamos imediatamente receber essa mensagem com fé. Porque muitas vezes nós estamos na igreja, mas nós rejeitamos a mensagem da graça, nós rejeitamos o Evangelho da graça, nós rejeitamos a pessoa de Jesus e a obra de Jesus na cruz por nós. Há um tempo atrás eu fui visitar uma pessoa, e essa pessoa estava crendo que ela precisava guardar o sábado. E eu fiquei então preocupado com aquilo, falei, meu Deus, como que eu vou ajudar essa pessoa? E de repente Deus me deu uma palavra, eu falei para ela, tudo bem, você pode guardar o sábado então. Mas não tem como você guardar o sábado e ao mesmo tempo continuar seguindo a Jesus. Para você guardar o sábado, você está dizendo, eu abro mão de Jesus e da obra que Jesus fez por mim na cruz. Ele falou, não, aí não. Eu falei, pois então você vai ter que descansar em Jesus e crer que Ele já cumpriu toda a lei por você. Tudo que precisava ser feito, Ele já fez. Você agora vai apenas crer na obra de Jesus e na pessoa de Jesus por você. Então, Deus falou para nós entrarmos no descanso. Olhe para cá. A palavra de Deus para você hoje é: entre no meu descanso. Grave isso. A palavra de Deus para você é essa: entre no meu descanso. Quando você descansa, Deus trabalha por você. Quando você se cansa, Deus não trabalha por você. O que Deus quer para agir na sua vida é que você descanse nele. É que você confie nele.
Por que nós podemos descansar? Diga assim, nós podemos descansar, porque Deus concluiu todas as suas obras, desde a fundação do mundo. Já está tudo concluído, irmãos. Já está tudo feito, desde a fundação do mundo. Quando você nasceu, já estava tudo feito. Quando Deus criou os céus e a terra, depois que estava tudo pronto, Ele então criou Adão. É interessante a gente entender isso. Por que às vezes a gente não consegue descansar? Porque a gente não acredita que está tudo pronto. Sabe, eu não gosto de visitar a construção. Porque eu vejo aquela bagunça, aquela sujeira, eu olho para o que ainda falta fazer. Mas quando você visita uma construção pronta, você descansa, não é? A inauguração, você descansa. Eu quero dizer para você que a obra de Deus já está toda pronta. E Deus convida você apenas para você desfrutar, apenas para você descansar. Tudo que Deus, irmãos, viu que nós precisávamos para termos uma vida de sucesso, Ele terminou isso para nós antes mesmo da gente existir. Preste atenção. Tudo que Deus sabe que você precisa, Ele já fez para você, mesmo antes de você nascer. Quando você nasceu, Deus já tinha deixado tudo pronto para você. Essa é uma mensagem poderosa, porque a gente vive com aquela sensação de que está faltando algo. De que Deus precisa fazer algo para a gente. Mas na verdade já está tudo pronto. Você precisa apenas crer e tomar posse disso para a sua vida. A Bíblia diz que Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Isso não é para a gente entender com a mente, é para a gente entender com o coração. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Diga que foi morto, todo mundo que foi morto, desde a criação do mundo. Então, desde a criação do mundo, Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha pago tudo que precisava ser pago. Isso serve para a gente descansar, saber que a obra já está consumada. Através de Jesus nós podemos desfrutar disso. Então, realmente não há motivos para você viver cansado. Diga comigo, entrando no descanso. O sol hoje estava muito forte. Quem sentiu o calor hoje? Hoje à tarde, eu saí ali fora de casa. E a nossa casa, ela fica protegida por um prédio. Eu sempre, quando eu vou alugar a casa, eu procuro alugar uma casa que fica do lado da sombra. E a nossa casa é do lado da sombra e, além disso, ela fica protegida por um prédio. Então, as paredes não pegam sol. E, além disso, a gente tem um climatizador que fica ligado lá o dia todo. E eu saí lá fora e estava um calor, estava aquele vapor muito quente. E quando eu entrei na casa, a casa estava um ambiente agradável, um ambiente climatizado. E eu me lembrei disso, de que nós precisamos entrar no descanso. Sabe, muitas pessoas, elas vivem uma vida de estresse, uma vida de tensão, uma vida de sofrimento. Mas assim como eu estava naquela casa, assim como eu entrei naquela casa, que estava fria, que estava climatizada, eu convido você nessa noite para descansar no Senhor. Saia do sol. Diga para o irmão que está do seu lado, pare de suar. Descanse no Senhor. A obra já está consumada e Deus deseja que você entre nesse descanso. Hebreus 4:3, diga, pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Quem é que entra no descanso? Nós,
os que cremos. Amém? Você crê? Então, entre no descanso. Esse negócio de estresse, de ficar perturbado, de ficar preocupado, é para quem não crê em Jesus e na obra que Jesus fez na cruz. Se você crê, se você nasceu de novo, você deve entrar no descanso. Descanse no Senhor. Isso é muito importante. Eu gosto de, quando eu viajo, eu gosto de ficar no hotel. E eu gosto do hotel porque no hotel você descansa, não é? Você liga o chuveiro, você não se preocupa que já está tudo pago. Usando o chuveiro ou não, você já pagou, gastando energia ou não, eu ligo o ar-condicionado, eu ligo a televisão, e você fica tranquilo, você dorme até mais tarde, aí você acorda, vai tomar um café da manhã, aí tem alguém que te serve, né? Aí você sai, aí quando chega o quarto está arrumado, né? Aí você bagunça de novo. Esse dia eu estava em Goiânia, aí eu fui sair para ir para a reunião, e eu ia levar a chave, e a moça falou, deixa a chave com a gente, que a gente vai arrumar o quarto. E o quarto não estava quase nem bagunçado, eu pensei, não, deixa. Eu falei, não, mas vou desfrutar da graça. Dei a chave para ela, quando cheguei estava tudo arrumado de novo. E você descansa, sabe? Deus quer que você descanse, descanse no Senhor, viva uma vida de constante descanso. Quando que nós conseguimos descansar? Quando nós entendemos que a obra já foi terminada. Irmãos, o que eu estou falando aqui é um estilo de vida, presta atenção. As pessoas estão dizendo por aí que a doença do século é a depressão, e realmente é verdade. Porém, não aceite isso para você. Não aceite isso para você. A Bíblia diz que Jesus já levou as nossas dores e as nossas enfermidades. Jesus já levou na cruz todos os nossos problemas. Então, o nosso estilo de vida é da paz, é do descanso. Amém? Nós descansamos no Senhor. Pastor, o barco está balançando, está agitado. O que Jesus estava fazendo nessa hora? Estava dormindo, estava descansando no Senhor. Os discípulos chegaram lá, desesperados, acordaram ele. Ele falou, o que é isso? O que está acontecendo com vocês? Homens de pequena fé. E ele falou para a água, para o vento, fica quieto. E a Bíblia diz que tudo se tornou bonança. Então esse é o nosso estilo de vida. Nós estamos no descanso do Senhor. Às vezes minha vida é muito corrida, mas às vezes quando eu tenho tempo, eu gosto de ganhar um dinheiro extra. E às vezes eu vendo coisas. E esses dias eu estava vendendo um carro. E aí alguém falou para mim, falou assim, você não vai achar ninguém que paga esse valor aí não. O valor desse carro é tanto. E aí, eu falei, tudo bem, mas eu vou continuar esperando o comprador. Aí você acredita que veio um comprador de outra cidade, ele não questionou o valor. Eu pedi para ele entrar no carro, para dirigir o carro. Ele não entrou no carro, não dirigiu o carro. Ele só entrou no carro depois que o carro estava no nome dele. Ele só ligou o carro e foi embora, de outra cidade. E sabe quanto ele pagou? 10 mil a mais do que aquela pessoa tinha dito para mim que eu não ia achar. Esse outro dia eu estava vendendo um outro carro e a pessoa chegou e ligou o carro e acelerou, né, e já estava tudo certo. Falou, amanhã eu venho buscar o carro. Aí no outro dia ela ligou e falou, não, eu pensei melhor, não vou ficar com o carro. E por um momento, aquela preocupação quis tomar conta de mim. E eu falei, vou descansar no Senhor. Enquanto eu não vendo o carro, eu vou usar o carro. E depois de uns dias, apareceu um comprador e pagou um pouco mais do que aquela outra pessoa ia pagar. Sabe, irmãos, é importante a gente descansar no Senhor. Você não vendeu, fica em paz, descanse. Não deu certo agora, descanse. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então você tem que descansar no Senhor. É um estilo de vida que nós temos que ter. Quando
o Covid estava em alta, o médico falou para mim, ele falou, olha, se você ficar com Covid, você não vai aguentar, você vai morrer. E eu falei, quanto que foi a consulta? 150? 200? Você ainda paga para ouvir a notícia dessa, né? E aí, eu voltei para casa, demorou uns 7 dias. Quem estava com Covid? Eu, o Isaac. E foi um dos melhores dias da minha vida, irmãos, porque eu nunca recebi tantas doações como aquelas. Os irmãos passavam lá e jogavam uns quilos de carne por cima do muro. Pastor, está precisando de alguma coisa? Eu falei, acabou o carvão. Passava alguém lá, um saco de carvão. Irmão, essa carne está muito ruim, está muito dura. Ô, pastor, desculpa, lá vai 1 quilo de picanha. E eles tinham medo de falar comigo, de triscar em mim. E foram os dias que nós descansamos em Deus. Eu e o João Marcos, nós compramos um serrote, umas madeiras lá, a gente foi fazer uns móveis. Aproveitamos para estudar um pouco de inglês. E demorou uns dias, lá estava eu no médico recebendo aquele documento que comprovava que eu estava curado. Quando você descansa em Deus, Deus pode fazer por você. Mas sabe o que o médico me falou? Eu estava lá no consultório, chegou uma mulher se esperneando. E o médico falou para mim, desculpa, eu vou ter que atender essa pessoa. Mas o médico falou para mim, sabe qual é o problema desse pessoal? Medo. O médico falou. Sabe, irmãos, descanse no Senhor. Descanse no Senhor, que Ele vai fazer por você. Que Ele vai fazer na sua vida. Isaías 53, versículo 4 e 5, diga comigo, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Então o que Jesus fez com as nossas enfermidades, com as nossas doenças? Ele vai levar? Ele vai tomar sobre si? Não, a Bíblia diz que Ele já levou, que Ele já tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Por isso que nós podemos descansar no Senhor, amém? Descanse no Senhor. Você não vai morrer fora da vontade de Deus. Quando for a vontade de Deus, vá em paz, amém? Mas pode ficar tranquilo, que enquanto não for a vontade de Deus, você não vai morrer. Fique em paz, fique tranquilo. Descanse no Senhor. Tem gente que era para estar curtindo a vida, se divertindo, mas já está preocupado com o dia da sua morte. Você tem que viver em paz, descansar no Senhor, e saber que no dia que você dormir, a Bíblia diz que você vai dormir no Senhor, você vai acordar no céu, com Deus, com os anjos, com o Espírito Santo, com Jesus. Então, não tem motivos para você ficar preocupado, você pode descansar no Senhor, aleluia. A sua cura já foi completada. Você deve crer nessa verdade. Você deve falar essa verdade. Você deve viver essa verdade. Ao invés de você ficar falando, eu estou doente, você tem que dizer, eu estou curado. Jesus já levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Ao invés de você dizer, eu não posso, você tem que dizer, através de Jesus eu posso todas as coisas. Ao invés de você falar, está difícil, você tem que dizer, tudo é possível para o que crê. Ao invés de você falar, está complicado, você tem que dizer, para Deus nada é impossível. Nosso estilo de vida é esse, irmãos, essa é a nossa fé. Nós falamos do jeito do céu. Você não pode estar na igreja ouvindo a mensagem de Jesus todo domingo e falando como o ímpio fala. Nós falamos como Deus fala. Como é que Jesus vivia? Sabe, olhando para a vida de Jesus, Jesus vivia na segurança da obra terminada.
Mesmo antes de morrer na cruz, ele já falava de uma obra terminada. João 17,4, ele disse assim: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Mesmo antes de Jesus morrer na cruz, ele já falava de uma obra que estava completa. Porque a Bíblia diz que antes de tudo, ele já tinha morrido por nós. Então, o estilo de vida de Jesus era o estilo de vida do descanso, da obra consumada, da obra terminada. A Bíblia diz que Jesus sabia que o Pai lhe ouvia. Olha só o que está escrito em João capítulo 11, versículo 41 até o 44. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, diga comigo: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Presta atenção, antes de Lázaro ressuscitar, o que Jesus estava dizendo? Obrigado, Senhor, porque Lázaro ressuscitou. Você já agradeceu a Deus pelo seu carro, pela sua casa, pela sua cura, pelo crescimento da sua célula? Eu conheci uma pessoa que essa pessoa tinha um sonho de comprar uma moto. E sabe o que essa pessoa fez? Comprou o capacete. Depois do capacete veio a moto. Depois veio o carro. Depois veio a casa. Depois veio um bom salário. Veio uma boa formação. Você sabe, irmãos, a Bíblia diz que a árvore é conhecida pelos frutos. Você é uma pessoa de fé? Comece a ter frutos de alguém de fé. Comece a falar palavras que pessoas de fé falam. Comece a viver o estilo de vida de pessoas de fé. Ele disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves. Olha só. Mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixe ele ir. Já imaginou esse cenário? Eu acho que eu tinha corrido. O cara saiu de dentro da tumba, todo enrolado nos panos. E Jesus falou: vai lá, tira, desenrola ele, deixa ele ir. Irmãos, um milagre, um morto. E Jesus já vivia nesse estilo de vida da obra consumada. Jesus estava ali diante de um morto. Talvez você está diante de uma conta de energia, uma conta de água. Talvez você está diante de uma doença, diante de um problema de família, diante de qualquer outro problema. Mas a sua fala tem que ser uma fala de alguém que crê na obra consumada. A sua fala tem que ser como a fala de Jesus. Então, quando você estiver diante de um problema, você tem que dizer: a obra já foi terminada. Esse problema já foi resolvido. Amém? Hoje eu estava em casa e eu senti o diabo tentando colocar algum peso de preocupação sobre mim. Eu comecei a orar lá em casa em voz alta e eu falei para Deus sobre aquelas preocupações. Falei: Senhor, eu estou agora colocando nas tuas mãos esse problema. E agora eu abro mão dessa preocupação, eu abro mão desse peso, porque eu descanso no Senhor. Sabe, irmãos, isso é tão maravilhoso, nós podemos chegar ao nosso Pai e nós então colocarmos diante dele os nossos problemas, as nossas preocupações e descansar no Senhor. Você pode fazer isso? Diga amém. Diga: a bênção do descanso. Olha só o que diz o Salmo 23: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Diga: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Diga: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Preste atenção, qual que é a condição para a provisão de Deus na nossa vida? É o descanso.
Quando Deus nos leva ao descanso, é porque Ele quer nos dar pastagens verdes e águas tranquilas. Amém? Então hoje Deus te trouxe a esse lugar, porque Ele quer te conduzir ao descanso. E quando você descansar nele, você vai ter pastagens verdes, e você vai ter águas tranquilas para você se deliciar. Por isso, nessa noite, se deixe ser levado pelo Espírito Santo ao descanso. Não permita o diabo colocar um peso sobre você, não permita ele colocar uma preocupação sobre você. No Salmo 91, o primeiro verso diz assim: aquele que habita, diga comigo, no abrigo do Altíssimo, e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Salmo 91 está cheio de bênçãos, mas essas bênçãos, elas são condicionadas para quem descansa no Senhor. Essas bênçãos são condicionadas para quem está abrigado no Senhor. Preste atenção, porque isso é muito importante. Todas essas bênçãos podem ser suas, mas se você descansar no Senhor, se você entender que o Senhor é o seu abrigo, então essas bênçãos vão ser uma realidade para a sua vida. Diga comigo, o descanso é a expressão mais poderosa da fé. Grave isso. Descanso é a expressão mais poderosa da fé. Você precisa descansar, porque você é um homem ou uma mulher de fé. E você expressa a sua fé no descanso. Sabe que as áreas que a gente mais desfruta do mover de Deus são as áreas que a gente descansa. E as áreas que mais você tem problema na sua vida são as áreas que você mais se preocupa. Você já viu aquele versículo que diz: o que eu mais temia foi o que me aconteceu? Você já viu alguém falar assim? Está vendo aí? Ó, eu sabia que isso ia acontecer. Está vendo aí? Eu estava esperando isso acontecer. E aconteceu, realmente. Porque o medo atrai o agir do diabo. O medo alimenta os demônios para agir na vida da pessoa. Isaías capítulo 30, versículo 15, diz assim: diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, diga comigo, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Diga comigo, na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Então o Senhor está dizendo que no descanso está a nossa salvação. Na quietude, na confiança está o vigor. Então você quer receber as bênçãos de Deus na sua vida, você precisa se esforçar para descansar no Senhor. Você sabe que a prosperidade, ela vem quando a gente tem grandes ideias. Eu estava, há um tempo atrás, estudando sobre o climatizador. E a pessoa que teve essa ideia aí, ela ficou rica. E você sabe que a prosperidade, ela vem quando a gente tem grandes ideias. E as grandes ideias, elas vêm quando a gente descansa no Senhor. Até para você ganhar dinheiro, para você prosperar, você precisa se aquietar diante do Senhor. Você precisa descansar no Senhor. Porque o Senhor vai te dar luz, o Senhor vai te dar ideias, o Senhor vai te dar chave para você prosperar. Mas você precisa descansar no Senhor. Você sabe, o maior erro das pessoas é quando elas dizem: eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, porque eu estou muito corrido, eu estou muito ocupado. Não faça isso. Se você quer ter sucesso, você precisa descansar no Senhor. Mas qual é a diferença entre descanso e passividade? Presta atenção, porque isso aqui é muito importante. O descanso, ele é muito diferente de passividade. É preciso você ter cuidado para não pensar que é a mesma coisa.
Porque se você for uma pessoa passiva, você vai ter problema. Então, eu não estou aqui dizendo para você ser passivo, eu estou aqui dizendo para você descansar no Senhor. Se você tem um conceito de graça com inatividade, eu estou na graça, então eu não vou fazer nada, eu não vou trabalhar, eu não vou ler a Bíblia, eu não vou orar, eu vou ficar parado. Se você fizer assim, você vai ter problema. Sabe por quê, irmãos? Porque quem tem fé, anda. O que Jesus falou? Levanta e anda. Então, qual que é a diferença de descansar no Senhor e de passividade? Nós devemos lutar pela salvação das pessoas, nós devemos lutar pela nossa família, nós devemos lutar para prosperar, mas essa luta, ela deve ser no descanso de quem sabe que a obra já foi consumada. Nós trabalhamos, amanhã você vai trabalhar, mas você vai trabalhar no descanso. Lá no seu coração, lá no seu interior, você está em paz. Você crê que você já é abençoado. Você crê que você vai ter sucesso no que você faz. Você já sente no seu interior que a vitória é algo certo. Mas a pessoa que não descansa no Senhor, ela está cheia de dúvidas, cheia de inseguranças. Você vai lutar, mas não confiando na sua força, mas confiando no poder de Deus. Quando a gente olha para a história de Davi, quando Davi foi derrotar Golias, é interessante que Davi, ele foi lutar com Golias. Presta atenção. Mas qual era a diferença de Davi ao lutar com Golias? Ele foi no descanso do Senhor. Falaram para ele: você não vai dar conta, você é muito pequeno, você não sabe lutar, esse guerreiro é muito perigoso, ele vai te matar. E Davi falou para o gigante: eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. O que acontece? Ele estava lutando, mas ele estava lutando entendendo que a obra já estava consumada. Ele falou: hoje mesmo Deus vai me dar a tua cabeça aqui. Então ele estava lutando, mas a luta dele era descansando no Senhor. Ele lutou confiando no Senhor. Essa é a diferença. Nós lutamos, mas nós lutamos confiando no Senhor. Diga comigo: o diabo não tem descanso. Vocês lembram, não sei como é que está hoje, mas antigamente, a gente ficava sabendo das pessoas que tinham AIDS, o que elas queriam fazer? Elas queriam passar AIDS para os outros. Você sabe que o diabo, ele não tem descanso. E sabe o que ele quer fazer? Ele quer passar esse espírito perturbado também para os outros. Presta atenção, irmão, isso aqui é muito sério. Olha só o que a Bíblia diz, Mateus 12:43, quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando o quê? Descanso. Se ele está procurando descanso, é porque ele está perturbado e não encontra. Então, o diabo, ele não tem descanso, e ele quer fazer de tudo para que a gente também não descanse, para que a gente viva preocupado, para que a gente viva com medo, para que a gente viva angustiado. E eu quero dizer para você: não deixe o diabo colocar isso em você. Deixe ele viver cansado, só ele e os demônios dele. Você vive na paz do Senhor. Amém? A graça e a paz. A graça nos garante a bênção. E a paz ajuda a gente a manter a bênção. Amém? Então você está na graça e na paz do Senhor. Essa é a sua realidade, esse é o seu estilo de vida, descansando no Senhor. O diabo, irmãos, ele não tem poder de entrar onde existe descanso. Se você está descansando no Senhor,
Se você está confiando no Senhor, o diabo não vai ter brecha para entrar na sua vida. Mas preste muita atenção. Se você for uma pessoa que vive preocupado, que vive estressado, que não consegue descansar, o diabo vai ser atraído para a sua vida. É como formigas são atraídas por doce, demônios são atraídos por preocupação. Demônios são atraídos por estresse, porque isso atrai ele, isso freia o mover de Deus e é um sinal verde para o diabo agir na sua vida. Por isso você precisa hoje se esforçar e dizer: eu vou descansar no Senhor. Todas as vezes que o diabo quiser lançar sobre você o estresse, a preocupação, você tem que dizer: a obra já foi consumada, eu descanso no Senhor, eu sou amado, eu sou abençoado, eu posso todas as coisas através de Jesus que me fortalece. E você precisa então se esforçar e entrar no descanso do Senhor. Diga comigo: trabalho no descanso. Então, a gente precisa trabalhar no descanso. Você sabe, irmãos, a vontade de Deus é que nós experimentemos a bênção de Salomão. Davi, o pai de Salomão, havia subjugado todos os inimigos. Por isso a Bíblia diz que Salomão pôde desfrutar de descansos por todos os lados. Então nós precisamos desfrutar dessa bênção de Salomão, até mesmo para fazer a obra de Deus. Você que lidera uma célula, você precisa desfrutar da bênção de Salomão para liderar a célula. Você que de repente tem medo de liderar uma célula, confie no Senhor e comece a liderar uma célula. Confie no Senhor e abra um grupo de evangelismo e fala: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos abrir esse grupo de evangelismo. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos liderar uma célula. E quando você fizer assim, descansando no Senhor, Deus vai fazer por você. Há uns dias atrás, eu liderando a célula aqui na quadra da igreja, e eu não pude ir para a reunião. Eu falei para o John, faz a célula hoje. Ele falou: tá bom, pastor. Aí quando estava perto da célula, ele falou: pastor, acho que não vai dar ninguém hoje. Eu falei: faz assim mesmo, só você, a Maela e o Timóteo. Aí depois da reunião da célula, ele mandou uma foto com um monte de gente. E eu falei: tá vendo aí? Deus faz. Quando a gente descansa no Senhor, Deus faz. Mas descansar no Senhor não é deixar de fazer a reunião da célula. Descansar no Senhor é fazer a reunião da célula confiando no Senhor. Descansar não é deixar de pregar o Evangelho, mas é pregar o Evangelho confiando no Senhor. Eu vou pregar e Deus vai tocar no coração dessa pessoa. Então existe uma diferença entre passividade e entre descansar no Senhor. 1 Reis, capítulo 5, versículo 4, diz assim: mas agora o Senhor, meu Deus, concedeu-me paz em todas as fronteiras, e não tenho que enfrentar nem inimigos, nem calamidades. Pretendo, por isso, construir um templo de honra ao nome do Senhor, do meu Deus, conforme o Senhor disse a meu pai Davi. O seu filho, a quem colocarei no trono em seu lugar, construirá o templo em honra do meu nome. Então preste atenção. Jesus, ele é o nosso Davi. E por isso nós podemos edificar a igreja com sucesso. Não deixe de liderar uma célula porque você está com medo. Confie no Senhor e comece a liderar. Confie no Senhor e continue liderando. Confie no Senhor e abra um grupo de evangelismo. E fale: eu vou em nome do Senhor. Deus vai me dar sucesso. Deus vai mandar as pessoas. Deus vai fazer milagres. Confie no Senhor. Nós fazemos a obra de Deus confiando no Senhor. Algumas pesquisas dizem que existem muitos pastores abandonando o ministério de tempo integral, porque eles estão cansados. Há um tempo atrás eu estava lendo um livro de administração eclesiástica, e lá tem a história de um pastor, até engraçado.
Diz que o pastor chegou um dia no culto, pegou o microfone e falou assim: a partir de agora eu não sou mais o pastor de vocês, vocês caçam pastor porque eu não aguento mais. O pastor estava cansado. Estava cansado. Algum líder de célula já pensou de fazer assim? Hoje eu vou me despedir dessa célula. Mas quando você lidera, descansando no Senhor, você nunca vai se encontrar cansado. Amém? Fazer a obra de Deus vai ser um privilégio, vai ser uma diversão, porque você está fazendo confiando no Senhor. Diga: a minha vitória já me foi dada há muito tempo atrás. Diga: essa é a minha posição. Diga: essa é a minha fé. Diga: esse é o meu estilo de vida. Aleluia. Vamos ficar em pé. Eu gostaria de finalizar esse culto lendo mais algum versículo aqui com você. Olhe para cá. Nós vamos ler Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Quantos aqui já foram convidados para uma festa de aniversário? De casamento? Uma formatura? É bom receber convite, não é? Quem gosta de receber convite? É muito bom, né? Quais os pais que receberam convite hoje? O almoço. Eu recebi um convite, o Nivaldo me convidou, mas eu não pude ir. É bom receber convite. Mas essa noite você vai receber um convite especial. É um convite de Jesus Cristo. Amém? Você quer aceitar esse convite? Sabe para que Jesus está te convidando? Para você ir a Ele e descansar. Aleluia. Mateus 11, 28 e 29. Olhe para cá. Olha o que Jesus diz para nós. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Diga: e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Diga comigo: e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Diga aleluia. Esse é o convite de Jesus para você nessa noite. É o convite para você ir a Ele. Pastor, eu estou sobrecarregado. Pastor, eu estou cansado. Minha vida está pesada. Jesus te dá descanso nessa noite. Jesus tira das suas costas esse peso, esse cansaço, esse mal, essa angústia. E Ele está dizendo: e vocês encontrarão descanso para suas almas. Oh, aleluia. Glória a Deus. Quantos aqui nessa noite querem descansar no Senhor? Feche os seus olhos, diga: Senhor Deus. Diga: nessa noite eu creio em Ti. Diga assim: eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Diga assim: eu recebo Ele como meu Senhor, como meu Salvador. Diga: Senhor Deus, me perdoa por meus pecados, o pecado da incredulidade. Diga assim: eu creio em Jesus, eu creio na obra de Jesus. Diga assim: em nome de Jesus eu oro. Aleluia. Glória a Deus. Adore o Senhor com suas palmas.